ele. Diz assim a santa palavra do Senhor, verso de número 18 a 22. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar Então, a minha lente é aqui, doutor. Vamos lá. E libertar, cadê? Estou no verso 20. Libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, fala aos nossos corações, que essa passagem, que muitas vezes talvez leríamos de maneira rápida, sem muita meditação, seja nesse instante, por nossa parte, considerado de grande valia para a nossa vida, porque não à toa chegamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, e se aqui estamos, o Senhor desejou tratar conosco, falar aos nossos corações. Sendo assim, abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra, aplicando ela em nosso coração e dando-nos a atenção que é necessária para que isso ocorra. Faz isso para a glória e louvor do Teu nome, nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero me dirigir mais uma vez às nossas crianças que aqui se encontram com as suas folhas, né? E com os seus desenhos a serem realizados. Hoje a gente vai pensar nesse tema. Quem sabe escrever, anota aí, vamos lá. Um Deus que transforma gemido em alegria. É um pouco do que esse texto para mim vai falar. Então, criançada, o que é que eu quero falar com vocês? Eu quero que vocês desenhem aquela situação, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, em que você mais chorou. Foi o quê? Foi uma queda. Lá em casa, pelo menos, os dois já fraturaram. Uma fraturou o punho recentemente, no carnaval. O outro também foi a mão, né? Então lá, a gente, exemplo não sobra, né? Eu já estou dando a dica aí para você. Então você aí vai ter o segundo desenho, mas só vou dizer depois. Então o primeiro desenho qual é? O dia ou aquela situação em que você mais chorou. Pode ser uma, pode ser duas, e o papai aí que está ao lado pode ajudar, né? Foi aquela pisa que o papai deu, né? E João, aquela, foi? Pronto, é aquela mesmo, então lembra aí. Vai desenhando e aí no final a gente vai tirar aquela foto e você vai me explicar o desenho que você fez. Lembra que de um lado você vai pintar isso, desenhar, do outro lado você já vai desenhar o outro desenho que eu vou lhe dizer. Queridos irmãos, você que fica, eu lembrei de uma história que eu queria iniciar a minha meditação dessa noite. Conta a história que um senhor morre e o seu melhor amigo vai para o funeral. Me escute, um senhor morre e o seu melhor amigo vai para o funeral. Para fazer bonito, porque ele era muito amigo da família, ele era considerado tanto pelo que morreu, e ele considerava aquele amigo o seu melhor amigo, e a recíproca era verdadeira. Conta a história que ele foi para o velório, e todo mundo estava muito assim, na expectativa, no momento que ele ia chegar, porque eles eram grandes amigos. Afinal de contas, aquele momento deveria ser muito complicado para aquele senhor. E ele foi para lá, e ele viu toda aquela situação, e ele resolveu, né, naquela ocasião, fazer bonito e dizer algumas palavras que aquele seu amigo significava para ele. E o que é que aconteceu? Naquele momento em que todos fizeram silêncio, ele tomou a palavra, e na hora que começou a falar as suas primeiras palavras, a sua dentadura caiu exatamente dentro do caixão. E aí, ele não contou conversa, e para não pagar mais mico, ele simplesmente disse: vai, amigo, e leva meu último sorriso. A vida da gente não é tão assim, né? Às vezes a gente ri, chora, ri de novo, chora.
Deus é muito bondoso conosco, tanto é que o livro de Apocalipse, ele diz que no fim da história, nós não mais desfrutaremos de misericórdia, nós que eu digo, aqueles que não têm a Cristo. Aqueles que não têm a Cristo não desfrutarão de misericórdia. Então a ideia de Apocalipse é dizer mais ou menos o seguinte: você vai ter uma angústia que não terá fim. Você chorará ininterruptamente. A sua dor não terá nada para aliviar. Você viverá aquilo que é mais ruim para todo sempre. Essa é uma das definições do inferno que o James E. Neil Packer, se eu não me engano, certa vez escreveu num dos livros que ele redigiu. Gerações futuras também, ou seja, nunca cessará o desamparado, mas ao mesmo tempo, e é o que ele está tentando nos dizer, quando junta verso 17 com 18, ele está nos deixando claro que nunca haverá de ter pessoas desamparadas na história humana, também nunca cessará Deus de ouvir o clamor dos desamparados, verso 17. Como Deus ouviu o clamor daqueles que estavam no Egito, lembra? Êxodo capítulo 2, verso 23 a 25, o texto diz lá que o gemido do povo chegou a Deus. Também Deus ouvirá os gemidos, não só daquele pessoal que está lá no Egito. Deus ouve o gemido desse povo aqui que está no Salmo de número 102. Nós leremos a história, os registros, e nos alegraremos na história da misericórdia do Senhor para com os necessitados, e com isso nós encheremos o nosso coração de esperança por misericórdias futuras. O que ele está tentando me dizer e a você é: leia o registro é Salmo 102, verso 18. Leia o registro da história da misericórdia de Deus. Quando você lê o registro da misericórdia de Deus, contida no Salmo de número 102, com o intuito de Deus de que percorresse primeiro século, segundo século, terceiro século e chegasse ao século 21, é porque Deus intentava fazer com que você um dia lesse os registros que Ele fez questão de preservar, para que você fosse abençoado pela vida dEle, para que você enchesse o seu coração de esperança e de alegria pelas misericórdias não só antigas de Deus, mas pelas misericórdias futuras, das quais nós somos alvos dessa misericórdia bendita. Portanto, eu tenho a primeira lição para você aqui nessa noite. Você já fez registros da misericórdia de Deus em sua vida? Eu tenho uma pessoa, inclusive aqui da igreja, ele tem um caderninho em que ele vai anotando uma série de coisas que ele tem de experiências com Deus. Eu achei bem bacana. Eu tenho um de textos, de coisas que eu acabo achando legal, interessante, e por isso que você vê muitas vezes dentro de um sermão. Eu gosto de guardar, faço esse registro e deixo lá no momento oportuno, eu vou lá e uso dele. Mas eu queria que você pudesse amadurecer a ideia de você ter registros da bondade divina, porque esses registros da bondade divina, eles precisam ser preservados. Facilmente você sabe, tanto quanto eu, que registramos as calamidades que acontecem, por exemplo, numa nação. As guerras, você tem lá bem registrado. Fome, você tem lá bem registrado. Pestes, você tem lá registrado. Terremotos, todos esses são registrados. Muito mais, e aqui é o ponto, nós deveríamos fazer registros da benignidade do Senhor. Sabe por quê? Porque quem recebe misericórdia divina não pode esquecer de nenhuma delas. Devemos contar a outros, e especialmente aos nossos filhos. Por isso que mais adiante a gente vai ver sobre gerações futuras, geração que vai ser contada a outra geração, como ele diz aí, verso número 18, ficará registrado para geração futura. Então ele está dizendo que o que nós devemos fazer é registrar a misericórdia divina, lembrar das misericórdias divinas, contar para a geração futura, isto é, para os nossos filhos, a fim de que, à medida que eles cresçam, eles possam saber que o Senhor Deus, o Deus de seus pais, é bom, e o Deus de seus pais é cheio de compaixão. Desde cedo, a gente precisa ensinar aos nossos filhos essa verdade, porque Deus está preocupado já com a geração que há de chegar. Mas me permita explorar um pouquinho mais essa questão do desamparado com a misericórdia de Deus, e eu quero destacar aqui pelo menos duas coisas. Primeira delas,
é que se você examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você verá que invariavelmente os louvores e cânticos mais enfáticos que nela você encontra, elas se originam de um povo que se via em várias circunstâncias desamparados, numa situação bem complicada, num contexto que não tinha saída, não tinha para onde correr. Daí o que é que acontece? Deus vem com a sua misericórdia, derrama sobre a vida desse povo. Deus trazia esse povo de volta das portas lá da morte, para que eles pudessem ter vida, e naquelas experiências Deus estava mostrando algo fundamental. Por que que Deus faz e continua a fazer? Essa é uma metodologia muito comum a Deus. Por que, Bradley, que Deus faz dessa forma? Por que que Deus muitas vezes deixa a gente chegar quase que num cerco sem saída? Por que que Deus deixa que uma porta se fecha e aquela porta que a gente tinha grande esperança fecha também? Aquela terceira porta que a gente diz agora é a última, fechou também. Por que que Deus faz dessa forma? Muito parecido com o que aconteceu lá no Êxodo, lembra? Ali toda aquela dificuldade, as pragas do Egito, 1, 2, 3, 4, até a 10ª, o faraó libera o povo vai embora, de repente o faraó volta atrás, ele manda o exército atrás, e aquele povo fica desesperado, chegam diante do mar vermelho, agora não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem saída, olha para frente é o mar, olha para trás é o exército. Por que que Deus permite, não só na vida do povo lá do Egito, do povo dele que saiu lá do Egito, mas também na nossa vida? Por que que Deus usa esse tipo de metodologia desde aquele tempo? Eu penso uma coisa, ponto, até que, preste atenção nisso, até que tenhamos esta percepção de nossa limitação, até que tenhamos a percepção da nossa finitude, da nossa incapacidade, escute, jamais lhe daremos a glória e os louvores que lhe são devidos. Quando você é cercado da impossibilidade, você consegue dar a Deus a glória e os louvores que lhe é devido. Porque eu e você usamos inclusive frases como não tinha como, só Deus. É ou não é assim? Só Deus foi capaz disso. Só Deus. Exatamente esse é o intuito de Deus, para que você dê a Ele e não divida com ninguém a glória e os louvores que lhe é devido. E estas coisas não podem cair no esquecimento, elas não podem morrer. Por isso que ele diz assim, é necessário o registro. Segunda coisa, quando eu penso em desamparados e a misericórdia de Deus, e aqui há um interessante contraste também. Lembre, nós estamos no Salmo 102, e o Salmo 102, ele é escrito no contexto de um povo que foi invadido por uma outra nação, foi levado escravo para a Babilônia, e teve a sua cidade, Jerusalém, literalmente destruída. Destruíram o templo, destruíram toda a cidade, era pedra sobre pedra. Quando o povo foi expulso de seu país, a nação de Israel, assim como a igreja do Senhor, o povo de Deus, eles foram praticamente extintos. Basicamente eles eram mortos, eles estavam mortos, não existia mais nação de Israel, não existia praticamente mais o povo de Deus. O templo em que eles adoravam ao Senhor foi destruído, então eles estavam mortos praticamente. Seu regresso foi, por assim dizer, leia isso, um segundo nascimento. Esse povo renasceu, e esse é o ponto em questão aqui, o contraste que ele está tentando fazer. Quando algo parece morto, desolação, ruínas, esse é o ponto lindo da questão, é que Deus é capaz de trazer vida, uma vez que Ele fez isso no início da história. Por isso que a gente leu Gênesis 1 no início do culto. Deus, no meio ao caos, ao nada, Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, produza a terra seres viventes, produza erva, e tudo foi acontecendo. Luzeiros para governar o dia, luzeiro para governar a noite, e assim se fez. E tudo foi acontecendo. Quando chega na criação do homem, o texto diz que ele faz Adão, sopra o fôlego de vida nas suas narinas, e Adão veio a existir, ter vida. O ponto é esse, é que Deus é tão extraordinário, que quando algo parece morto, tão somente desolação e ruínas, Deus é capaz de trazer vida, porque essa é a história do Deus
que nós cremos. Foi assim desde o início. Então a primeira coisa, pode estar bem arruinado, Deus é capaz de trazer vida para ocasiões assim. Mas faça um favor a si, registra essas experiências da misericórdia divina. Comece a tomar nota das dádivas. Tem algumas que são tão contundentes que às vezes a gente não precisa nem anotar, está aqui, ó. Eu não preciso fazer esforço nenhum para me lembrar do dia em que eu e meu amigo Léo, que estava aqui sendo recebido hoje, fomos abordados por bandidos quando voltávamos de uma cidade chamada Garanhuns na madrugada de um domingo. Alguns irmãos já sabem dessa história de cós salteado. Eu me lembro claramente disso. Eu me lembro de acidentes que tive. Eu me lembro do meu problema de asma ferrenho quando criança. Alguns eu não preciso nem registro, se é que ele já não está registrado aqui, e talvez nunca mais sairá. Mas ali eu vejo claramente a misericórdia divina sobre a minha vida. Quais são as histórias e experiências que você já teve da misericórdia divina? Algumas você não lembrará mais, portanto faça isso, registre as experiências com Deus da misericórdia divina. Segunda coisa, de um Deus que transforma o gemido em alegria, é que Ele conhece a realidade. Se não, veja, eu estou no verso número 19, olha o que Ele diz lá, vamos lá? Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Deixa eu pontuar 3 coisas aqui. Primeira delas, é que foi uma obra de um Deus atento. Lembre que eu estava falando que esse povo, lembra? Foi invadido pela Babilônia, levado escravos, destruíram toda a cidade. E aqui Deus está dizendo que vai reconstruir essa história, que Deus vai retomar a vida desse povo, reconstruir a cidade. Então a primeira coisa que esse texto nos mostra, aqui no versículo número 19, é que isso vai acontecer, mas que foi uma obra de um Deus que está atento àquilo que acontece aqui embaixo. Portanto, tal informação, ela é uma prevenção, uma vacina à autoglória de a gente achar que a gente conseguiu determinadas coisas, no caso aqui desse povo, da reestruturação da cidade, da reestruturação da nação, de formar mais uma vez um povo, a reestruturação do templo, a volta do culto ao Senhor. Não esqueçam nunca disso, foi porque existiu alguém que do alto do seu santuário olhou para baixo e o resto ele vai dizer. Então a primeira coisa é, depois que vocês retornem ou retornassem para a cidade, quando vocês forem restaurados, nunca chegue à conclusão que fora outra coisa senão o Deus dos céus. Foi tudo fruto da bondade divina. Isso eu quero que você aprenda, e não saia daqui dessa noite sem essa verdade impregnada aqui no seu coração. Você só está aqui nessa noite, você só foi alcançado pelo evangelho da salvação, compreendeu a verdade da salvação. Portanto, 2 coisas, salvação e preservação da vida. Eu queria que você aqui estando não saísse sem essa verdade. Tudo foi fruto da bondade divina. Foi um Deus que lá no alto do seu santuário olhou aqui para baixo e enxergou você e derramou de graça e misericórdia. Por que isso é importante? Porque senão seu coração não dará a glória e o louvor devido a Ele. Está vivo aqui hoje é fruto da misericórdia divina. Crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e hoje tem a expectativa de ser alguém realmente salvo, filho de Deus, foi graça do alto. Portanto, desde sempre, já no Antigo Testamento, você tem algo muito claro nas páginas das Escrituras, que Deus faz tudo para que no fim da história, tão somente Ele receba a glória devida, o louvor devido. Então, não é à toa que vem o verso número 19, Deus está com sua graça e misericórdia sendo derramando para a turma aqui de baixo, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Segunda coisa que eu queria destacar aqui, é que nada nesta terra passa despercebido aos olhos de Deus. Obviamente, verso número 19, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Ele está dizendo que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Temos aqui uma menção à transcendente onisciência de Deus. Deus sabe o que se passa.
Todas as nossas dores, todos os nossos dramas, todos os nossos gemidos, todas as nossas angústias não passam despercebidos aos olhos divinos. Deus contempla, Deus sabe. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem para mostrar uma linguagem humana, para tentar deixar claro que Deus contempla todas as coisas. Se Deus não apenas é onisciente, Deus é onipresente, Ele se faz presente aqui, Ele está habitando em todos os lugares. Ele sabe o que se passa aqui comigo, Ele sabe o que se passa com você, Ele sabe o que essa igreja passou há 12 anos de história. Verso 19, Deus sabe a nossa realidade. Terceira e última coisa que eu queria dizer aqui. Nosso irmão Roberto falou inclusive hoje pela manhã. Nós temos aqui no verso número 19, uma bela declaração chamada de teísta, com T, uma declaração teísta, e isso contrasta com o que a gente chama de teísmo aberto. É uma doutrina que talvez você nem tenha escutado, alguns já escutaram, mas existe uma doutrina chamada teísmo aberto, que diz o seguinte: ele meio que mescla um pouco a ideia deísta. Você tem teísmo e tem deísmo, com D. O deísmo é uma corrente filosófica que entende que Deus simplesmente criou todas as coisas e se divorciou da sua criação, deixando que as leis naturais governem esse mundo que aqui foi criado. Então é mais ou menos assim como a gente fazia com aqueles relógios antigos, ou com aqueles brinquedos de criança, bem legal, né? Que você puxa a cordinha assim e fica tlim, 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 e passa meia hora no tlim, 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 tlim. Você deu corda, ele vai. Eles entendem, os deístas, que Deus deu corda e pelas leis naturais da física, tudo vai transcorrendo. É por isso que Deus acaba sem intervir nas tragédias que acontecem. O deísmo diz que Deus deu corda e o mundo vai de maneira natural. O teísmo aberto, eles entendem que Deus abriu mão da sua onisciência, e é por isso que Deus, tanto quanto você e eu, somos pegos de surpresa quando acontece um terremoto, quando chega uma tragédia. Deus faz mais ou menos assim, como eu e você fazemos. E agora? Mas esse não é o Deus que está aqui na Escritura. O Deus da Bíblia é totalmente diferente. Veja o que Ele está deixando aqui claro. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. A pergunta é, qual era o intuito de Deus em olhar para a terra como um vigia que está numa torre, enxergando aquilo que está acontecendo lá embaixo? A resposta, ela é cheia de misericórdia, e ela se encontra no verso número 20, o nosso terceiro ponto. Nós já falamos que no verso 18 ele expõe as nossas experiências com Deus. No versículo número 19, ele conhece Deus, a nossa realidade. E num terceiro aspecto, é que Deus sabe, já falamos disso no verso número 19. Deus ouve e Deus intervém. Por isso que o teísmo aberto não tem o menor sentido com o que a Bíblia nos ensina. Verso número 20, vamos lá, bem rapidinho. Ele diz assim, ó: para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Veja, eles estavam passando por tanta aflição que a imagem aqui é que seus inimigos desejavam destruí-los completamente. Eles mesmos, eles sentiam, os israelitas, eles sentiam que estavam condenados, sentenciados à morte a qualquer momento. Mas aquele que verdadeiramente governa, aquele que verdadeiramente cuida de seu povo, vai olhar dos céus e livrará esse povo da morte. Portanto, presta atenção. Fica explícita a verdade de que, se o Senhor não intervém, livrando-os desta prisão aqui, lembra, cativos, eles estavam, aqui o texto está dizendo, livrando-os de morte. Se Deus não intervém, certamente o final seria a morte. Se Deus não intervém, eles morrem. Eu penso que esta realidade pode ser aplicada das mais variadas formas. Para mim e para você. Quantos de nós já estivemos a um passo da morte? Mas Deus foi lá e se interpôs entre a cova e exatamente a nossa vida. Ele foi lá no meio. Deus já fez isto restaurando a nossa saúde. Deus já fez isto
providenciando alimento aos famintos. Deus já fez isso nos livrando de acidentes fatais. Você lembra? Consegue lembrar algum da sua história? Deus fez isso nos livrando do homicídio. Deus fez isso nos livrando de um assalto e de tantas coisas ruins que porventura podia nos acontecer. Agora presta atenção que não à toa, o 102 vem antes do 103. Não precisa ser magistral em matemática para saber disso. Mas presta atenção no que diz o Salmo 103. E agora pule para o verso 1 do Salmo 103, rapidinho. Ele fala em morte, livramento de morte. Salmo 102. Aí no Salmo 103 ele diz, verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e o quê? Não te esqueças. Como é que a gente não esquece? Registra. Você vê que tem conexão uma coisa com a outra. Registra as experiências da misericórdia divina. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora olha o 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A coroa aqui é exatamente uma figura que ele está utilizando. Como é que se coroa a realeza? Você pega a coroa aí, coloca sobre a pessoa, cabeça, soltou, lá está a coroa. Qual é a coroa que ele está dizendo aqui? Que te coroa de graça e significa que é como se ele chegou assim, ó, com uma coroa de graça e misericórdia e fez assim, ó, nas tuas enfermidades, no perdão dos seus pecados, nas experiências de cova. Sabe por que você não foi para a cova? Foi porque nessas experiências Deus soltou sobre a sua vida a coroa da misericórdia e graça. E estes são os momentos mais evidentes da intervenção divina e da graça e misericórdia que repousou sobre a nossa vida. É isso que ele está dizendo no verso, ou no salmo anterior. Você está aqui hoje. O povo de Israel retornou para Jerusalém por uma coisa muito clara. Porque Deus sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Porque Deus ouve, porque esse povo orou a Deus e gemeu, porque Deus intervém, ao contrário do que ensina o Teísmo Aberto. Deus sabe, Deus ouve e Deus intervém no tempo que quer, da forma que deseja. Quarta coisa, verso 21, e nosso quarto ponto, é que Deus faz e transforma gemido em alegria, para o louvor da sua glória. É para que quando a gente se reúna, como a gente está fazendo aqui, a gente possa louvar a Deus por tantas bênçãos que Ele concedeu, tanta coroação de graça e misericórdia sobre a nossa cabeça. Se não, veja, verso número 21, olha o que ele diz aqui, verso 21, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém. Oh irmãos, você sabe tanto quanto eu que os atos falam mais alto do que as palavras. As obras da graça divina são uma revelação ainda mais impressionante do que as promessas que Ele mesmo, Deus, faz. Jerusalém vai ser restaurada, estava pedra sobre pedra. O templo vai ser reerguido, que também estava totalmente destruído. A igreja será novamente edificada. Pessoas serão encorajadas, até porque eles já estavam desanimadas. Elas já nem acreditavam mais que havia a possibilidade deles retornarem para sua casa. E todas as outras manifestações do poder de Deus são suficientes para o seu nome ser disseminado e adorado em todo lugar. Certa vez eu li o famoso pregador Spurgeon dizendo uma coisa que me fascinou. Ele disse assim, ó, escute, ele diz: a experiência de cada dia seu e meu, a experiência de cada dia deve ser para nós uma novidade de amor. Olha que coisa linda, uma circular do céu
seja circular do céu. Deus envia a cada dia uma circular do céu. Uma mensagem diária dos centros da graça. Aí ele conclui dizendo: quando as misericórdias de Deus falam de modo tão eloquente, nós não devemos ficar mudos. Diariamente, você recebe uma circular do céu, das bênçãos ordinárias que Deus lhe concede. Às vezes, inclusive, extraordinárias em determinados dias. Ou como você não poderia ficar mudo. Você e eu deveríamos ter uma circular de resposta. Ou uma resposta direta de louvor àquele que nos envia uma circular de amor todos os dias. Portanto, na cabeça, eu estou pensando aqui como um israelita lá. Vivenciar esta realidade que Deus está dizendo aqui, que vai restaurar, que eles vão voltar, que eles serão reconstruídos. Essa realidade, você vivenciar à luz de toda a destruição que eles estavam enxergando, assim como todo o contexto de prisão que eles se encontravam, eles eram escravos lá dos babilônios. Era algo totalmente inacreditável. Alexander McLaren é um teólogo que certa vez ele disse uma coisa que eu achei legal. Ele disse assim, enquanto o Deus de Sião viver, Sião não morrerá. Em certo sentido ele está dizendo assim, enquanto o nosso Deus viver, tudo é possível ele fazer. Inclusive aquilo que é inacreditável. Porque era o fato aqui desse povo. Deixa eu extrair minha segunda lição, rapidinho. Segunda lição é que Deus é capaz de mudar cenários inacreditáveis. Deixa eu dizer outras duas coisas no verso 21. Verso 21, olha lá comigo. Ele diz assim, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor. Aqui tem uma lição muito interessante. Você é povo de Deus, servo de Deus, filho de Deus, ok. O povo de Deus é salvo para ser missionário. Olha que coisa interessante. O povo de Deus é salvo para disseminar a mensagem do Deus que ele serve. Segunda coisa, verso 21, na parte final ele diz, e o seu louvor em Jerusalém. Essa é a segunda coisa, é que é para essa finalidade que você foi alcançado por Deus. Sabe qual? É que Deus te liberta da escravidão. Deus tirou a sua alma da prisão. Deus arrancou você das trevas para que você louve o nome dEle. Para que você possa realmente ser um adorador dEle. E obviamente que você não entende essa questão da adoração tão somente com cânticos. É louvar a Deus com a vida. Esse foi o intuito. Lembra do argumento que Moisés recebe de Deus? Moisés diz assim, Senhor, ok, eu vou lá, vou ser um instrumento teu para arrancar esse povo lá do Egito. Mas eu digo o que para eles lá? Quem é que está me mandando, com a finalidade? Aí Deus diz assim, diga que o eu sou te mandou. Agora diga mais, diga assim, diga a Faraó que deixe sair o meu povo. Agora é interessante o que ele diz, a finalidade. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, para que me adore. Olha que coisa interessante. Que você foi salvo por Deus para adorar a Deus. No culto e no culto da vida. No culto solene, hoje, agora, juntos. E no culto da vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Nossa vida ininterruptamente é uma vida de louvor a Deus, deve ser uma vida de louvor a Deus. Já vimos 4 coisas, encerro com a quinta. Um Deus que transforma gemido em alegria. 18, ele nos mostrou as experiências, ou a experiência. Verso 19, ele conhece a nossa realidade. Terceiro ponto, verso número 20, ele sabe, ouve e intervém. Verso número 21, ele faz isso para que o seu nome seja louvado, para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória. E em último lugar,
olha que coisa interessante. Deus lhe salvou para que você o sirva para o nosso serviço. Veja, verso 22 e a gente encerra. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Lembra do contexto? Eles estavam na Babilônia. A promessa de Deus, restauração. As nações pagãs, segundo o verso 22, se converteriam a Deus a fim de servirem a Ele. Olha que coisa interessante. A imagem que nós temos aqui é de uma grande reunião na cidade de Jerusalém, de pessoas que foram restauradas, que já eram dali de Israel, com outras pessoas que nem o povo de Israel imaginava que estariam presentes com ele na adoração na cidade de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu já conversei particularmente com alguns de vocês. Quantos de vocês imaginariam que estariam talvez hoje ou há vários domingos ou outros dias indo para uma igreja evangélica, cultuando a Deus? Hoje mesmo, o nosso pregador da manhã, o nosso irmão Roberto Román, disse que debochava ou brincava com um amigo porque ele era um crente. Quantos de nós mesmo, conversando até com o Flávio, certa vez fui visitá-lo, quantos de nós imaginaríamos que um dia estaríamos aqui? Não se engane. O Deus que olha dos céus, Ele pensou em gente como eu e você, que nem nós mesmos acreditávamos que um dia estaríamos aqui. Cá para nós, com toda sinceridade, estar aqui é um milagre. É ou não é? É um milagre. Porque a gente pode acreditar nisso, porque o nosso Deus é um Deus que é capaz de transformar cenários inacreditáveis. Como fazer você se tornar um cristão genuíno, alguém que tem deleite no culto ao Senhor, de se reunir com o seu povo, coisa que outrora era inimaginável. Mas eu queria que você pensasse numa coisa já última comigo. O texto diz que em Jerusalém se juntaria várias pessoas para adoração a Deus. Isso não lhe soa familiar? Senão, eu queria que você abrisse aqui, essa passagem comigo, Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 12. Porque uma amostra disso aconteceu lá em Pentecostes. Lembra de Pentecostes? Tinha gente em todo lugar, todas as nações afluíram lá para Jerusalém, para uma grande festa, a festa do Pentecostes, e lá estava gente de tudo que era lugar. Mas preste atenção, lá Deus estava falando, chamando, transformando vidas de todos os lugares. Eu queria que você visse que esse monte de gente inimaginável, inacreditável, juntas num lugar para adorar a Deus. Você sabe o que é prelúdio? O prelúdio é uma música que é tocada antes da apresentação que de fato há de fazer ou de acontecer. O que nós estamos fazendo aqui é um prelúdio do que há de acontecer no futuro. Se não, veja, eu estou no capítulo 7 de Apocalipse, verso 9 a 12, que diz: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor
e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dia, todos nós estaremos juntos, com chinês, com japonês, com alemão, até com argentino. Vai estar tudo junto, louvando aquele que é o Deus que detém todo louvor, toda glória, toda sabedoria, ações de graças, honra, poder e força pelos séculos dos séculos. Mas a pergunta é, a gente viu que Ele é capaz de, pelo menos dar promessa. Claro, a gente já está bem à frente do tempo em que sim, Deus reuniu esse povo, transformou, restaurou a cidade. É verdade que depois houve outra bronca no ano 70, mas Deus prometeu que reuniria e reuniu esse povo. Mas escute, Deus um dia, de maneira definitiva, Ele transformará o nosso gemido, Dona Toinha, em alegria. Um dia, de maneira definitiva, Deus transformará o nosso gemido em alegria. Por isso eu quero que você abra em Apocalipse 21:4, mas segura aí, deixa só guardado Apocalipse 21:4, porque eu queria contar uma história para encerrar e definitivamente encerrar com Apocalipse 21:4. Abriu Apocalipse 21:4? Agora me escuta, antes de a gente ler Apocalipse 21:4. Certa vez, conta a história de uma garotinha de apenas 6 anos de idade. Ela ouviu de seus pais conversando sobre o seu irmãozinho mais novo. Disse que o irmãozinho estava doente. O irmãozinho, a família era uma família humilde, não tinha plano de saúde. E ela escutou que o seu pai estava dizendo que eles iriam vender o apartamento para poder pagar uma cirurgia para esse irmãozinho mais novo. Mas, mesmo vendendo o apartamento para fazer essa cirurgia, o pai dizia que não conseguiria arcar com todas as despesas. Portanto, o pai, no momento, desabafa. E ele diz assim: só um milagre para livrar o nosso filho dessa situação de morte. Escutando aquilo, a garotinha de 6 anos, ela pegou o seu cofrinho, retirou todas as moedas que de lá tinham, e sem avisar ninguém, ela foi até a farmácia da esquina comprar um milagre. O vendedor disse para ela: garotinha, nós não temos milagre para vender. Ele meio que não entendeu de fato o que ela queria. Mas um cliente escutou aquela garotinha e se comoveu com a história. Ele disse assim: qual é o seu nome, menininha? Ela disse: Aninha é o meu nome. E por que você precisa de um milagre, Aninha? Ela disse: é para meu irmãozinho que está muito doente. Meu pai disse que só um milagre pode salvá-lo. Então o que é que eu fiz? Eu tirei todo o dinheiro do meu cofrinho e vim aqui na farmácia comprar um milagre para ele. Aí o rapaz disse assim: quanto é que você tem no cofrinho aí? Ela disse assim: eu tenho 95 centavos. Aí ele disse assim: puxa, Aninha, que coincidência. Estamos exatamente em promoção de que 95 centavos é exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos mais novos. Vamos lá conhecer seu irmão. E lá foram. Aquele homem era um grande cirurgião pediátrico que providenciou a cirurgia e o tratamento daquela criancinha. Quando tudo terminou, os pais de Aninha perguntaram àquele médico quanto lhes devia, embora sabiam que eles não tinham condições de arcar com todos os custos. Ele olha para Aninha, pisca o olho para a menina e disse: 95 centavos, não é mesmo, Aninha? Ela colocou as moedas na mesa do médico e assim foi embora. Obviamente que um milagre não se paga. Serve tão somente para apontar a generosidade daquele que operou. Assim como você ficou encantado com a atitude do médico. Às vezes é assim que Deus age conosco. Quando transforma um gemido em sorriso, é para mostrar para você
a generosidade dele para conosco. Quanto na história de sua vida ele assim já não fez. Agora sim, Apocalipse 21, verso 4, quando ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas escute, enquanto este dia definitivo de lágrimas e gemidos não acaba, não chega, lembra disso. Deus já dá gotas, já faz um prelúdio conosco. Ele já nos dá evidências quando nos gemidos e lágrimas que aqui derramamos, sofremos. Quando transforma, Ele mostra para mim e para você, não só a sua generosidade, mas como será maravilhoso o dia em que para sempre desfrutaremos da alegria das alegrias, do deleite do deleite, do prazer dos prazeres. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, te somos gratos, porque o Senhor continua a agir nos dias atuais. O Senhor tem transformado nossos gemidos em alegria também. E nunca nos escondeu que aqui ainda gemeremos. A natureza geme, assim diz Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8. Obrigado pela certeza de que hoje já desfrutamos de misericórdia, por isso ainda há sorriso. Mas para sempre, um dia, não há mais necessidade de lágrima, nem choro, nem luto, nem dor. Porque o Senhor já providenciou um dia em que todas essas coisas findariam. Obrigado, Senhor. Porque hoje já desfrutamos de uma pequena amostra. Quando o Senhor transforma gemido em alegria, nós já temos uma pequena amostra do oásis que será o céu. Muito obrigado. Muito obrigado por termos essa percepção e nos ajuda nisso. A percepção de que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Louvado sejas, bendito sejas, porque se salvo sou, foi mediante a Tua graça, Tua misericórdia. Se vivo estamos, recebemos ao longo da vida várias coroas de graça e misericórdia. Não nos deixa esquecer das intervenções ao longo da minha vida, da misericórdia divina. Se necessário for, me ajude-nos a fazer registros, para que nossa alma, como diz o Salmo 103, nunca se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar o grupo de louvor a vir aqui, os oficiais da igreja, diáconos e presbíteros.